Nesse vídeo, Galera, eu quero mostrar pra vocês como todos liberar os poderes elementais. fogo, gelo, raio e vento, imagino que é essa altura. Vocês já viram que a grande maioria das builds do jogo consiste na combinação dos elementos. Porém, para liberá-los é um processo bem longo e demorado. Envolve uma série de puzzles lá no abismo e eu vou explicar aqui para vocês o passo a passo. Mas antes é necessário já ter chegado no capítulo 4 da campanha principal e fazer a missão do Instituto. No final dessa missão, a gente vai acessar um pináculo que nos leva para a região do primeiro pouso. Lá no abismo, que é onde liberamos o poder de raio. Então vamos lá, começando por ele. Como eu disse para vocês, no capítulo 4 a gente vai passar pelo Instituto e fazer o primeiro pináculo que nos leva lá para a parte de cima, que é o abismo, mais especificamente nesse ponto aqui, que é o Santuário da Percepção Beleza. Então, galera, depois de fazer a missão, vocês vão voltar aqui para cima, usar o Axon aqui para ativar o mecanismo e aí o caminho vai ser revelado. E sim, eu sei que daria para passar voando até chegar lá do outro lado. Porém, a gente precisa fazer essa ativação aqui. Porque senão o teleporte ali embaixo não vai funcionar. Beleza, então a gente tem que usar o Axon ativar. Aí o caminho vai se montando e esse teleporte fica disponível e a gente precisa dele para chegar na área de fato em que vamos iniciar o puzzle. Aqui, galera, é o seguinte, a gente precisa pegar aquela peça energizada lá embaixo e colocar nesse mecanismo. Para isso, eu recomendo que vocês usem a habilidade palma impulsória. Transferência, porque a gente consegue usar a palma impulsória. A distância é o que facilita muito o trabalho nessa área, então a gente vai lá embaixo, busca a peça, coloca ela mais ou menos ali perto. Não dá para levar até lá, então te deixa ali, depois vai lá pro outro lado, encaixa ela. E usa a palma impulsória. Isso vai ativar o globo ali do lado que tem o raio. Agora é o seguinte, a gente vai arrastar esse raio até o espelho e fazer ele refletir lá do outro lado. Pedra da direita, aquela que já está azul, beleza? E aí a gente vai pro outro lado agora, mexer no outro globo. Vai arrastar o raio lá pra cima, pra refletir naquele espelho que tá ali. E aí é o seguinte, a gente vai só posicionar ele pra pegar certinho na pedra que tá amarela. E pronto, assim a gente tem as duas energizadas e o caminho é liberado. Vamos usar a impulsão de ar para subir, mas antes não se esqueçam de ativar aqui os cabos que estão desconectados. Assim a gente faz a energia chegar até o botão principal. Depois é só agachar e usar a palma para poder ativá-lo e pronto, galera. A primeira parte do puzzle já foi feita bem simples. Não se esqueçam de pegar o artefato do abismo. Sempre que a gente conclui alguma parte do puzzle, um artefato fica disponível e tem que ir lá buscar ele, beleza? Depois, galera, seguindo em frente, a gente passa aqui pelo portal. Vai ter outro mecanismo daquele. A gente usa o Action. O caminho vai se formando. E aqui é o seguinte. Agora é uma sequência de plataformas que funcionam como elevador. Essa primeira aqui é a única que fica parada. E a gente precisa chegar até lá. As demais vão andando sozinhas, tá? A gente vai só passando de um lado pro outro, observando o cenário, inclusive a visão daqui de cima. É muito maneira. Nessa área vocês vão chegar. A pedra vai estar lá do outro lado. É só esperar um pouquinho. Por fim, depois de todo esse trecho de elevadores, vocês vão chegar a mais um ponto de travel, então só para não ficar confuso. A gente começou ali onde tá a marcação, passou pelo jardim, depois pegou todos os elevadores ali nas plataformas e chegamos aqui nesse ponto, beleza? Bom, agora, galera, é o seguinte, começamos um novo puzzle. É só arrastar essa pedra energizada, colocar aqui na frente a outra pedra. Vai estar ali, ó, do lado esquerdo, é só puxar ela e colocar do outro lado, pronto, assim a porta. Abre agora é o seguinte, tem uma série de puzzles que a gente vai ter que fazer envolvendo o arco. Então eu recomendo que vocês liberem o disparo focado, isso aí permite que a gente pare o tempo na hora de mirar o arco e dispare várias flechas ao mesmo tempo. Na porta ali, é bem simples. Passando por ela, vocês vão chegar aqui na sala dos... mesma coisa? São 4 alvos. A gente usa o disparo focado. Mira em todos eles e dispara assim os reis, eles somem. Inclusive que a gente pega a espada dourada, que faz parte do conjunto da armadura dourada. Já tem vídeo sobre isso no canal. Depois de pegar a espada, vocês vão descer o elevador e chegar na sala dos raios. Momento. Resident. E viu aqui no cristão? Desert é só passar correndo e se curar. E pronto, galera, aqui a gente encaixa a peça. Usa a palma, isso aí ativa. O teleporte a gente vai lá para a parte de cima e basicamente já finalizamos mais uma parte do puzzle. Aqui é só posicionar a energia. Aí vem na posição basicamente certa, é só empurrar. Depois a gente aperta ali o botão e pronto. Segunda parte concluída. Não se esqueçam de passar ali no monumento, pegar o artefato do abismo, tá? Sempre tem que fazer isso. E no final a gente vai ativar aqui, ó, a terceira última parte. Igualzinho foi antes, usa Action, gira o mecanismo, o caminho vai se revelar. Aí a gente vai atravessando ali por todas as plataformas. Lá no final tem um teleporte que nos leva para terceira e última área, que é de fato aonde vamos conseguir o poder de raio. Beleza, então vamos lá, galera. Chegando aqui, vocês vão encontrar essa área com vários mecanismos que ficam voando. Alguns estão azuis, outros
Amarelos. O objetivo é justamente atirar em todos que estão amarelos. Então a gente usa o disparo focado, marca ambos os alvos e vai pro próximo, tá? Tem que fazer isso em cada um. Só o último lá de trás que já vem ativo. Então vocês não precisam se preocupar. Do primeiro ali, depois da direita. E por fim, lá no fundo tem mais um. Depois de concluir isso aí, galera, a Bentoinha ali no meio dessa área vai ser ativada e nós vamos voar. Porque tem mais 6 desses aí pra gente tirar lá no ar. E não precisa acertar os 6 de uma vez, não tá? Vocês podem acertar os 3 aqui de cima depois. Deixar o personagem cair e acertar os 3 lá de baixo. E uma dica, vocês podem inclusive usar a borda. Ali, ó, tá vendo que tem uma pedra ali voando também? Vocês podem parar ali e mirar o arco com mais calma. Não precisa fazer igual eu fiz, mas enfim, depois de acender todos os mecanismos lá voando, vocês vão cair aqui embaixo, ligar o botão e pronto. Aqui a gente pegou a habilidade de raio. Percebam que vai ter uma mensagem ali do lado esquerdo da tela e finalizamos a primeira parte do puzzle. Dos elementos. E claro, não se esqueçam de pegar depois o artefato do abismo. Agora, galera, vamos lá liberar os poderes de gelo. Mas antes tem 2 dicas pra vocês. A primeira usem uma armadura com boa resistência ao gelo. E a segunda é comprem alimentos que fazem a regeneração de vigor. Porque isso aí vai ser importante. Durante um trecho do caminho. Dito isso, vamos lá. Acima aqui de Peilune, galera, você vai encontrar esse pináculo que é o da verdade melódica. E aqui é o seguinte, ao entrar, o primeiro objetivo é escalar até o topo, porque lá em cima tem um sino. A gente precisa chegar lá e derrubar ele, para poder abrir o caminho que tá abaixo do pináculo, que é onde nós vamos encontrar um chefe. E a gente precisa passar por ele, para poder usar o teleporte, que vai nos levar até o abismo, beleza? Inclusive, galera, aqui é o seguinte. Esse chefe, ele é mais fácil do que parece. Apesar dele ficar voando isso aí ser um pouquinho chato, tem algumas dicas aqui que facilitam muito mais a batalha pra vocês. É o seguinte, eu recomendo usar a habilidade de escudo dos ventos, que ela nos permite defletir projetos, e se estiver no nível 3, refleti-los pra cima do chefe, o que quebra a barra de postura dele. E qual é a dica aqui pra vocês, galera? Quando o chefe voar e abrir os braços é sinal de que vem projétil. E aí é só usar de vento, e se tiver no nível 3, como eu disse, você pode mandar de volta pra ir quebrando a postura dele. Agora, se o chefe não abrir, o braço é sinal de que ele vai fazer uma investida. É só esquivar a primeira vez. Depois vem uma explosão de ar, vocês esquivam a segunda. E por fim, outro ataque que ele faz é esse aí em linha reta, que é muito fácil de esquivar. Então, no geral, essa batalha não é complicada. Depois de derrotá-lo, galera, vocês vão chegar nessa área aqui de cima. Vai ter um teleporte que traz a gente pra cá. E aí o objetivo é usar essas ventoinhas pra chegar no centro da torre, tá certo? Não tem segredo, é só ir voando e, claro, calcular certinho pra você cair na entrada, porque ela fica quase toda fechada. E tem 2 aberturas. E aí aqui dentro, galera, vocês vão usar o Action. Mais uma vez pra ativar ali o mecanismo, girar essa gaiola central e liberar a porta. Ali dentro tem mais uma ventoinha. A gente sobe. E aqui em cima, ó, logo no primeiro nível, tem uma porta que fica semi-escondida. Pode ser que a gente passe por aqui e não veja ela. É só erguer a porta e depois usar o Action novamente para girar toda essa parte. Isso aí vai revelar uma passagem para que a gente continue. E aqui mais uma vez outra Bentoinha. A gente vai subindo. O objetivo é chegar lá no topo da torre. Porém, no caminho, venham para a direita. Porque aqui tem um cubo pra gente coletar. Um cubo desse aí energizado. É só usar o Action e depois triângulo pra armazenar o cubo. E aí vocês vão subir até o topo. E aqui é o seguinte, galera. Percebam que tem 2 mecanismos para serem ativados. Um já tá energizado e o outro a gente trouxe o cubo. Justamente para isso, porém, quem não sabe liberar o cubo é o seguinte. Vocês vão vir aqui no inventário. E dentro do caldeirão de ferro vai estar o cubo, é só apertar X e depois quadrado nele para soltar. E sim, todo mundo tem esse caldeirão porque ele é obtido automaticamente na campanha durante o capítulo 4. E ele já fica ali no inventário. E aí vocês vão posicionar aqui o cubo, beleza? Isso. Energiza o teto e abre a passagem. E aqui em cima, galera, tem essa ventoinha frontal. Nós vamos utilizá-la para chegar lá do outro lado. Só tomem cuidado na hora de fazer o voo. É só chegar aqui, galera, e apertar o quadrado para ativar a asa. E não mexer em mais nada. Deixa que o personagem já vai na posição correta. Porque se vocês tentarem fazer alguma coisa diferente, provavelmente vão acabar errando, espencando do abismo. E aí tem que subir tudo de novo, dá maior trabalho. Então cuidado na hora de fazer isso aqui, beleza? Depois é só ativar ali o botão, segurem com o L. 2 antes de usar a palma para não serem arremessados para trás. A gente concluiu aqui a primeira fase. Pegou então ali o artefato da abisma. Vamos seguir em frente e aí repete aquele processo. Usa o Action. Ativa o caminho. Inclusive, aqui tem um detalhe. Esse elevador vai ficar parado. E aí a gente precisa de alguma coisa aqui, algum alimento no caso. Para recuperar, a stamina tá
Foi justamente por isso que antes de começar esse trecho, eu falei para vocês comprarem algum alimento que fizesse essa função, porque o voo daqui até a próxima plataforma é muito longo, e chegando lá a gente ainda tem que escalar um pedaço da parede, o que bastante. Então, a menos que você tenha uma barra aí gigante de estamina, vai faltar, por isso que o alimento é essencial. Enfim, galera, depois de usar o teleporte, a gente chega na segunda parte do... E aqui tem um novo problema. Essa área causa dano de gelo e foi justamente por isso também que eu recomendei que vocês com alguma armadura que tivesse resistência a esse elemento. No caso, eu tô usando a armadura da maldição gélida, que tem uma resistência tão alta que quase anula completamente o gelo. E se você não tem essa armadura, vou deixar o link na descrição de como conseguir lá. Você não precisa dela, completa. Tá só o peito e a capa já trazem a resistência. Mas é tão maneira que vale a pena pegar a armadura inteira. Enfim, galera, dito isso, vamos lá. Continuando o nosso caminho, você vai encontrar com a passagem fechada. É só pegar o cubo e posicionar ele de frente para a pedra. Assim a gente libera a passagem. Aqui dentro é só entrar, pisar nesse botão aqui no chão. Ó, aí vai abrir uma passagem. E encaixa aqui, ó, do lado direito do personagem. Agora, à esquerda, tem um cubo que tá refletindo naquela pedra. A gente vai tirar daqui. Colocar lá na parte de trás, ó. Pronto, isso vai liberar o caminho lá da frente e nós vamos fazer a volta. Agora, para terminar o puzzle, basta pular aqui na plataforma ou lançar lá do outro lado. Aí, chegando aqui, vocês vão pegar esse cubo que tá solto e colocar primeiramente em cima da esteira. Agora a gente precisa ativar ela, é só puxar esse aqui, ó, que tá energizado e posicionar nesse local, pronto. Agora o cubo vai lá pra frente, vai posicionar laser em cima da pedra, o que libera essa passagem pra gente buscar o que tava na sala anterior. Agora é só voltar. Vou colocar aqui de frente pra essa pedra. Aí a gente tira esse pra poder desativar a esteira, assim o cubo volta. E a gente posiciona do outro lado, ativando a segunda pedra. E pronto, o caminho tá liberado. Aqui dentro tem mais uma bateria, vocês vão pegar ela. E já deixem, bem perto aqui, ó, da porta que vai estar trancada. Aí é só usar o refletir luz. Em cima da pedra, isso vai ativar ela temporariamente. Dá pra passar junto com a bateria. Depois vocês vão girar, até que ela fique na posição certinha. Pra passar pro outro lado, aí é só empurrar ela pra frente pra não tomar dano na hora de fazer o rolamento aqui. Pra esse espaço. E aí vocês pegam a bateria, posiciona ela aqui no chão. Usa a palma aérea pra ativar. Lá e pronto, assim o mecanismo já vai começar a funcionar. E a gente usa o teleporte para voltar lá para cima. A gente já fez tudo, agora é só apertar o botão. E pronto, finalizamos. Mas essa parte aqui do puzzle, e aí vem aquele processo que vocês já sabem. Passa ali no monumento, pega o artefato do abismo, segue em frente e passa pelo portal. Ativa o mecanismo que vai liberar a próxima área. Aqui é só ir seguindo a direção das ventoinhas, não tem erro, até porque só existe um caminho possível nessa área, né? E elas mesmas vão nos posicionando na forma correta. Lá no final tem um teleporte, e aí vocês vão chegar nesse local, galera, que é o finalzinho da área do gelo. Aqui é o seguinte, nós precisamos chegar lá do outro lado da montanha. E vocês podem simplesmente ir voando e usando a palma para baixo, para chegar lá do outro lado, ou então impulsionar com a ação mesmo, que é bem mais simples e mais rápido. Igual eu fiz. Depois a gente sobe mais um pouco. Aqui você vai encontrar o mecanismo a ser ativado, porém, a peça não tá energizada, ela tá congelada, como vocês podem ver. E qual é o objetivo? A gente vai levar ela lá para baixo. Beleza. E aí, só ajustar a posição dela certinho para passar pela porta. Dentro dessa sala aqui tem lava vulcânica, a gente vai mergulhar a peça na lava. Assim o fogo vai tirar o gelo, obviamente, e ela volta a ficar energizada. E agora nós temos que levá-la lá para cima de novo e colocá-la no mecanismo, porém esse processo, galera, tem que ser feito relativamente rápido, porque depois de um tempo a peça congela de novo, tá? Então tentem não demorar muito. E aí é só posicionar ela ali e usar a palma para baixo. Você vai ativar o botão lá em cima. Depois, com o próprio Action e a impulsão, através dele vocês ativam e pronto. Sim, o puzzle tá concluído. E subindo para o topo aqui dessa torre, a gente vai ganhar o poder de gelo. E também um artefato do abismo, né? Porque toda vez que a gente conclui uma etapa, ganhamos um artefato. E agora, galera, qualquer habilidade de gelo, com os ataques fortes das armas, a gente é capaz de fazer. Porque ganhamos esse poder, e inclusive dá também para o pau elemental pro nível 2. A partir desse momento, se o upgrade ficar travado, é porque depende de um ponto aqui, ó. No perfura, por alguma razão. Essa skill tá ligada ao upgrade do dano elemental. E enfim, galera, agora que nós já temos o poder de gelo, o próximo é o de fogo. E para pegar ele, nós vamos seguir daqui mesmo em diante, então, para ninguém ficar perdido. Nesse momento, a gente tá no caminho das provações, tá? E nós começamos toda essa trajetória para conseguir o poder de gelo. Aqui embaixo, no descanso do Éter, que é o primeiro lugar que a gente chega. Depois de subir o pináculo, aí passamos pelo paraíso. Amargo, que foi metade do caminho, e agora chegamos aqui.
no caminho das provações, beleza? E desse ponto em diante a gente vai seguir em frente, para liberar o poder de fogo. Então vamos lá, ó, exatamente de onde nós estávamos. Vamos passar pelo portal, aí é só girar. Ali o mecanismo com o Action, isso vai ativar as plataformas que, inclusive, nem precisa usar porque dá para passar. Voando por toda essa região aqui, lá no final, como sempre, vai ter um teleporte. A gente usa ele. E chegamos em uma área completamente nova. E por fim vocês vão estar aqui, ó, exatamente. Nesse ponto Fast Travel, que é onde de fato começam os puzzles. Para pegar os poderes de fogo. Então vamos lá. A primeira coisa aqui, galera, é descer. Ali embaixo vai ter um portão. A gente segura nele. Mantém o L2 para ficar agarrado e usa a palma. Dessa forma, atravessamos. Aqui dentro vamos usar o máximo para puxar. Essa peça que tá ali na parede, ela tá congelada e aí a gente arrasta lá para cima. O mais próximo possível ali da saída, beleza? Aí nós vamos subir, puxar a pedra e botar ela desse lado. Aqui, ó, já dá até pra ver o mecanismo que tá lá embaixo. E essa altura vocês já entenderam bem o que tem que fazer, só descer. Pronto, essa parte aqui já foi. Agora a gente volta lá pra cima. E os dois mecanismos aqui, ó, de raio, vão estar ativos. É só puxar o laser pra cima da pedra. E assim essas hélices aí, ó, gigantescas, vão começar a funcionar. Porém, elas demoram um pouco, tá, daí? Uns 30 segundos pra essas hélices aí funcionarem. Quando elas estiverem de fato, esse mecanismo vai acender, e aí é só usar ali o Action, ou então uma palma. Grudado nele, né, pra poder ativar o botão e pronto. A primeira parte já foi bem simples de fazer. Gente, vai lá pra cima, pega ali o artefato da visão e segue em frente essa altura do campeonato. Vocês já sabem muito bem como funciona, né, passa pelo portal. Aí ativa as plataformas, vai pra próxima área, ali, através do teleporte. E inclusive aqui, como tava anoitecendo, quando eu cheguei na próxima região, essa aí, ó, cheia de anéis, a gente vai ter que ativar tudo. Já aproveitei e fiz um cortezinho, fui lá no acampamento, descansei e voltei. De dia pra ficar melhor a gravação, beleza? Então vamos lá, galera. Aqui é o seguinte, inicialmente não encaixem essa primeira peça, porque senão toda a plataforma vai começar a girar. Isso aí atrapalha muito. A gente vai lá pra frente primeiro, pega essa daqui e joga lá pra direita e deixa na frente da torre. Já já a gente sobe lá pra encaixar lá, mas antes, agora sim vamos voltar lá no início. Encaixa a peça, usa a palma. Pronto, agora a plataforma vai começar a girar. A gente vai lá pra frente, sobe na torre e puxa. Aquela outra que já tava ali, no meio do caminho que nós deixamos, encaixando ela aqui, a gente vai liberar uma porta invisível que tem aqui, ó, que ficava prendendo mais uma peça mecânica dessa. Agora a gente puxa ela lá de dentro e joga pra cima. E vamos tirar a que nós acabamos de encaixar. É só segurar o L2 e o R2 ao mesmo tempo e jogar o analógico pra cima também. Assim a peça é removida e a gente deixa ela aqui, flutuando no ar. Agora a gente pula pro arco lá de cima. Pega essa mesma peça, arrasta pra esquerda. Mas igual foi lá embaixo, nós vamos apenas posicionar, sem ativar, porque senão essa plataforma aqui também começa a rodar. E aí a gente volta lá na frente, puxa a outra peça pro lado direito. E deixa mais ou menos ali, perto da próxima plataforma, beleza? E aí agora sim a gente volta lá, usa a palma, ativa que o mecanismo para a plataforma começa a rodar. Pula para a próxima, pega aquela peça que já estava ali, a pré-posicionada, arrasta para a direita e vai levando até o encaixe dela que fica logo ali na frente. E pronto, galera, gente, aqui, já resolveu tudo, agora o botão lá na frente vai ficar ativo. E essa plataforma aqui vai girar ao mesmo tempo, que complica um pouquinho na hora de pular para lá. Então eu recomendo ativar a distância. E depois já fazer o salto direto para a parte de cima, tá? Assim é mais seguro, porque se vocês errarem, podem cair lá embaixo e ter que subir tudo de novo. Enfim, concluímos aqui mais essa etapa. A gente pega ali o artefato da Abismo e vamos lá para a última parte. Aqui é mais uma daquelas áreas cheia de plataforma que funcionam ali como elevadores, né? A gente vai até o final. Usa o teleporte e chegaremos então na terceira e última área para pegar o poder de fogo. Essa última parte é pequenininha. A gente só precisa resolver esse puzzle. E a dica pra vocês é bem simples também, ao invés de ficar quebrando a cabeça, girando esse mecanismo pra um lado e pro outro. O que vocês vão fazer? Ó, a gente entrou por ali, andem pra direita. E no segundo, encaixe aqui de espada, vocês vão usar R1 e o triângulo, tá? Que é a habilidade punhalada. A mesma que a gente usa pra atravessar as cachoeiras. Vamos encaixar a espada aqui e girar pra esquerda, até que 4 pilares fiquem na posição correta, e a gente sabe disso, porque eles ficam acesos em amarelo, igual tá agora, tá? E aliás, só uma dica pra vocês. Esse pilar ali, ó, que eu tô apontando com a seta, a gente nem mexeu nele. Ele já começa naquela posição mesmo, tá? Ele às vezes buga e não mostra que tá aceso, mas como eu disse, ele já começa na posição certa. Isso aí é só bug visual.
vocês podem ignorar e fazer o processo que vai dar certo, beleza? Enfim, galera, o último pilar que tá sobrando, ao invés de ficar girando tudo aqui fazendo puzzle, nós vamos simplesmente usar a palma para abaixá-lo na marra. E aí, cada vez que a gente bate, ele desce um pouco mais. No final das contas, ele vai ativar também igual todos os outros. E aí o puzzle tá concluído. E agora, para finalizar, vocês só precisam ativar lá o botão no final. Mas não cheguem perto, porque a lava ainda pode matar. Ativa a distância, que é muito mais seguro, tá certo? E por fim, é só ir até o monumento, concluir o desafio. E pronto, assim a gente recebe os poderes de fogo e a partir de agora, dá pra usar qualquer habilidade de fogo, seja de arma ou então de armadura. E também dá pra upar o elemental pro nível 3, aumentando ainda mais o dano causado. E com isso a gente também já liberou 3 poderes elementais. Vamos lá pro último, que é o de vento. E para isso, galera, a gente vai virar então até a região de Demenes, exatamente nesse ponto. E aqui no pináculo mecânico a gente precisa chegar lá no topo para poder conseguir o poder de vento. Porém, galera, a gente só consegue abrir a porta dessa torre após concluir o capítulo 8 da história principal. Tá, não vou dar spoiler para vocês. Mas no final desse capítulo, a gente consegue a chave da torre e só aí ela fica disponível. Vocês vão entrar, puxar a alavanca que tá logo ali no início. Isso vai ativar a primeira parte da torre. Depois vocês vão subir pro segundo nível. É só escalar ali ou então usar o próprio Action pra ser. Impulsionar pra cima e vão puxar mais uma alavanca. Assim, o segundo nível também fica ativo. O que vai fazer o mecanismo que tá de frente pra porta lá em cima girar e também o elevador ficar disponível. Aí a gente vai subindo até o topo da torre. Isso aqui que eu falei pra vocês, ó, aqui ia começar. E aí a gente conseguiria passar, né? E ali na frente tá o elevador que nos leva lá pra cima. E ainda tem um detalhe, galera, chegando no topo da torre. Não vai ter nada. É só parar aqui durante alguns segundos, que um portal vai aparecer, e aí sim nós teremos o teleporte lá para a região do desafio do poder. Do vento, que, diga-se de passagem, é um time trial, ou seja, a gente precisa fazer tudo dentro de um tempo, e é o mais fácil de todos. Tá, a gente ativa ali no início essas argolas. Pula na ventoinha, e aí seremos alçados lá pro topo. E aí é só descer. Galera, e passar por dentro de cada uma delas, tá? Não tem muito segredo, obviamente, que a gente precisa fazer antes do tempo acabar. Mas no geral é muito tranquilo. Tem mais ou menos 1 minuto para fazer isso aqui. Não são tantas argolas assim. E o caminho é bem tranquilo, a maioria tá uma perto. Da outra a gente consegue passar dentro de várias aqui de uma vez só. Então acho que vocês vão completar isso aqui fácil. Beleza. E bom, lá no final do caminho é só ativar o botão. E pronto. Desafio concluído. Esse aí foi o mais fácil e rápido de todos. E aqui a gente ganhou o poder de vento. E dessa forma, finalmente conseguimos todos os poderes elementais. Isso dá um baita trabalho, tá? Por mais que o vídeo tenha um pouco mais de 20 minutos, né? Pra fazer isso tudo aqui são algumas horas. Porque leva muito tempo, é bem chato mesmo de fazer. Mas no geral é algo aí que contribui bastante pra montar as melhores builds do jogo. Eu fico por aqui, esse foi o vídeo. Valeu, e até a próxima, valeu!